Olá, queridos ouvintes da Rádio Mundial, estamos aqui em mais um programa Caminhos da Consciência. Eu, Newton Schultz, junto com vocês, 25 minutos aqui nas ondas da Rádio Mundial, 95.7 FM e 660 AM. No comando do som, Evaldo, fazendo tudo chegar redondinho para você. Paulo filmando aqui, postando no YouTube esse programa. Se você quiser nos prestigiar, você acessa ali o YouTube através da internet, você coloca lá meu nome, Newton Schultz, vai aparecer vários vídeos, inclusive todos os programas de rádio que estamos fazendo há quase 2 anos aqui, trazendo temas que podem possivelmente interessar para você. Uma outra forma também, você pode acessar o site da Rádio Mundial, radiomundial.com.br, você entra no podcast ali, podcast, eu sou o 49º, 49, ali você vai ver todos os meus programas com uma excelente qualidade de áudio em MP3, você pode ouvir, você pode baixar, então tem todas essas formas para que você possa estar em sintonia conosco. Para quem não me conhece, está me ouvindo pela primeira vez, eu sou membro da Sociedade Brasileira de Eubiose, já há 15 anos, né? Devagarzinho estou me tornando uma pessoa antiguinha ali dentro, né? Parece que eu entrei ontem, né? A Sociedade Brasileira de Eubiose é uma sociedade que tem, né, o cunho iniciático para trazer para vocês a sabedoria iniciática que é trabalhada por todos os grandes seres que já se manifestaram na humanidade, de uma forma que você procure, através do conhecimento que é passado nos colégios iniciais, porque a eubiose você tem em vários locais pelo Brasil e também pelo mundo, algumas representações, através do que é falado, do que é professado ali, você deve questionar isso com o seu estado de consciência, procurar formar a sua verdade, desmistificar muitas coisas que ainda estão colocadas no meio evolutivo, de uma forma, vamos dizer assim, pelo menos para mim, errônea. Então, se você quiser entrar em sintonia com todo esse trabalho, você pode acessar o site da Sociedade Brasileira de Eubiose, conhecê-la melhor, e ali tem inclusive um ícone, fale conosco, participe, e ali você pode entrar em contato com as pessoas. Qual é o site? www.eubiose.org.br, e ali você terá condições de ver qual a linha que eu pertenço. Agora, as pessoas que me ouvem falam assim, pô, então Newton Schultz representa a eubiose? Não, de forma nenhuma. Eu estou aqui de acordo com a minha possibilidade, sujeita a erros nas minhas interpretações, de trazer o conhecimento do que eu aprendo ali. Então é o meu aprendizado que eu trago aqui pelas ondas da Rádio Mundial, para que através do que eu traga, você pode ver se isso converge, se existe alguma sintonia com o que é falado, e aí você está junto com a gente ou não, e com isso você tem condições de fazer o seu próprio caminho. Queridos ouvintes, no programa de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre iniciação, também um pouco sobre o processo da reencarnação e no finalzinho do programa, quando a gente chegar nessa parte, um pouquinho do sentido das vidas passadas. Primeira coisa, trazendo só um pouquinho sobre as vidas passadas. As pessoas normalmente elas fazem algumas técnicas em relação a vidas passadas, e pelo que eu li e pelo que eu compreendi, muitas vezes as pessoas acessam, na verdade, a sua consciência astral emocional, ou seja, realidades que estão formadas dentro delas. Porque quando nós falamos no real sentido de você poder acessar um arquivo, porque é um arquivo, que está no mundo angélico, ligado ao que você teve como processo reencarnatório passado, quando nós falamos isso para você entrar nesse estado de consciência, isso representa um 6º passo, um 6º nível que o ser humano hoje comum só está no 4º. Então isso não é para qualquer um. Isso é uma realidade que somente uma pessoa muito evoluída, mas muito evoluída mesmo, ela pode acessar, porque ela tem esse estado de consciência manifesto. Isso a gente chama de Budi na iniciação, Budi de Buda, de luz, de iluminação. Então esse sim é um ser iluminado que possui e tem condições de acessar essas realidades. Primeira coisa que a gente precisa entender no sentido das reencarnações. Esse sentido de reencarnação uma por uma, ou seja, é só você, aí depois
na próxima reencarnação é você responsável só pelo que você fez. Não é assim que funciona. Esse é um modo simplista de entender o que representa o processo das reencarnações. Você pode estar hoje, você, com esse corpo físico, com essa personalidade que ela é única em cada existência, dentro do seu princípio ou da sua chama espiritual, pode estar a experiência de vários seres. Então, vários seres que já se manifestaram na humanidade podem estar dentro dessa experiência única que hoje possui, através da sua personalidade, o seu nome, que também essa experiência será única. Então, o que fica gravado, o que é aproveitado, aí sim, que não é alma, é a nossa realidade espiritual. Então, ali fica gravado tudo que realmente está ligado no seu processo evolutivo, que numa próxima surgirá uma nova personalidade que pode estar ligado a essa existência que você está tendo agora. Então você pode tranquilamente, nessa existência, eu vou explicar um pouquinho hoje como que isso funciona. Você pode estar ligado à experiência de uma pessoa que já viveu na Europa, de pessoas que já viveram no Oriente. De repente você pode estar ligado à experiência hoje de 7 existências e você hoje está resgatando todas as realidades dessas pessoas que já passaram pelo contexto evolutivo. E você hoje pode representar a vitória ou a derrota de todas essas experiências através do seu livre-arbítrio. Então esse contexto simplista, vamos colocar assim, não o estou criticando, só estou dizendo que é uma forma muito simples de você entender. Eu fiz um malzinho aqui, então na próxima encarnação vai ter uma realidade que é uma continuidade minha só para resgatar aquele mal e é só ligado a mim? Isso é muito simples. Não. As hierarquias ou os anjos criadores, eles trabalham de uma forma muito mais diversa do que a gente compreende. Então vamos entender hoje como que representa essa consciência, que representa, como nós podemos dizer, o processo da reencarnação no seu sentido mais consciente. Primeira coisa, a gente pega de repente uma frase que eu li nos livros da Sociedade Brasileira de Obiose, que está escrito assim: o homem antigo que faz e cria e que forma o homem atual. Então, como que a gente compreende essa frase, desenvolvendo ela um pouquinho? Tudo que foi trabalhado por pessoas que reencarnaram anterior à nossa reencarnação atual, eles formam hoje o que representam a nossa alma projetada por uma nova personalidade. Então, essas pessoas que foram as pessoas, vamos falar assim, do século passado, por uma melhor compreensão, tudo que eles trabalharam, tudo que eles fizeram, essas energias se projetam através de novas reencarnações, mas ligados a essas experiências, formando novas personalidades que estão ligadas a ela. Por isso que quando a gente pensa nessa realidade de alma mundi ou de alma mundo, nós estamos falando de uma realidade coletiva que vai sendo distribuída através de vários seres que representam novas reencarnações. Então nós hoje, através dos nossos atos, através do burilar dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos, nós estamos criando o que será o ser humano de amanhã. E como que isso funciona? É fácil você perceber. Veja como o ser humano, mesmo de uma forma empurrada, como ele evolui. Veja o que é o ser humano hoje, no ano de 2013, e estude o ser humano de 1500, que andava a cavalo. Esse ser humano, ele navegava só de caravelas. E hoje? Hoje a gente vai para a Lua, manda satélite para lá e para cá. Então, mesmo de uma forma empurrada, como eu disse, porque o ser humano ele tem a tendência hoje a ser preguiçoso no seu sentido evolucional, tudo que realmente vai fazê-lo evoluir, normalmente o cansa. Isso é fácil de entender o que eu estou falando. Hoje você pega um livro difícil, que você fala, puxa, seria muito legal e bacana se eu compreendesse esse livro. Então você pega, quando ele começa a cansá-lo, o que você faz? Você desiste dele. Então hoje nós temos a tendência a ser preguiçosos mentais, preguiçosos emocionais, e com isso a gente vai retardando a velocidade da nossa própria evolução. Aí que está o segredo da reencarnação. Mas mesmo assim a gente caminha para frente, o que é muito louvável e favorável. A gente tem uma força evolutiva que faz com que a gente evolua. Então vamos entender um pouco essa realidade. O ser humano ele tem a morte física dele.
essa morte que a gente compreende facilmente. É a morte que você vê, você vai ali, você vai no velório da pessoa e fala, poxa, essa pessoa morreu, mas ela morreu para a sua evolução física. Ela continua o processo da evolução dela no mundo astromental. Então, quando ela se projeta nessa outra dimensão, ela está ali ligada a tudo que ela produziu, tudo que ela fez, e ela vai ter que desmanchar esse corpo. E esse corpo, quando ela consegue compreender que a verdadeira realidade espiritual ou causal, que está sendo envolvida por essa consciência, o que ele faz? Aí ali ele começa a entender onde ele errou. Os erros eles ficam mais diretos, mais fáceis de ser compreensidos. Então quando você olha ali na sua realidade astral, quando você passa pela sua primeira morte, você começa a ver os seus erros, e ali através do reconhecimento real do que você errou e também, por que não, do que você acertou, você vai desmanchando o seu corpo astral. E com esse desmanchar você morre pela segunda vez e você vai para um mundo que não tem forma, que é o mundo causal, ou, de uma forma mais simplista, o mundo espiritual. E depois você retorna, ligado a várias experiências, o qual você está ligado, que foi o que eu falei no início do programa, e você forma um novo corpo físico, trazendo essa realidade causal ou espiritual, que é modelada por uma nova personalidade. Então ela é encapsulada, e enquanto você não trabalha essa realidade emocional ou astral dentro de você, o que ocorre? Ela fica ali latente, ela fica em dormência, ela não desperta. É aí que está o grande segredo de uma pessoa que entra numa verdadeira iniciação para começar a compreender esse processo. Quando você entra num colégio iniciático de valor, e hoje, antes que você me pergunte quem você indica, eu indico a Biose. Não tem como você, na minha visão hoje, muitas pessoas podem não concordar, mas hoje não tem nenhum colégio iniciático que dê para você as informações e os conceitos que você necessita para começar a compreender essa realidade. Então vamos falar um pouquinho em cima dos livros e da minha forma de ver como funciona esse processo. Quando você pega uma pessoa que entra num colégio iniciático de valor, ou seja, que ela está buscando o quê? Se tornar um iniciado, o que ela faz? Ela começa a compreender esse metabolismo, essa realidade, forma isso como verdade dentro dela, e isso começa a fazer parte dos seus corpos, porque o ser humano não é esse corpo físico. Como eu acabei de falar para vocês, nós trazemos uma realidade astromental, que está ligada à nossa personalidade, e por fim nós estamos ligados ao quê? A essa realidade causal que está dentro dessas consciências astromentais. Então o ser humano, quando ele entra na iniciação, ele começa a gravar e intensificar essa consciência dentro dele de uma forma mais intensa. Então quando acontece a sua morte, o que faz? Isso está gravado como consciência dentro dela. Essa é a diferença do ser humano iniciado, que entra nos mistérios da iniciação, e do ser humano comum. Então ela traz essas vibrações diferenciadas, e quando ela entra nesse processo da segunda morte, ela tem esse conhecimento dentro dela. Então o que ocorre? Quando ela voltar para o processo da reencarnação, ligados aos seres que estão ligados a ela também, isso eu já expliquei no início do programa, essas vibrações vão estar presentes na sua energia e na sua consciência. Então o seu corpo físico vai trazer, muitas vezes de forma inconsciente ainda, todas as experiências o qual você passou, e também aquelas outras personalidades que podem ter reencarnado em outras realidades do planeta, junto da sua consciência, formando um novo corpo físico. Daí que você começa a entender essas crianças diferenciadas, que você fala, puxa, mas essa criança, ela tem tanta consciência dentro dela. Por quê? Porque você não sabe realmente o que está dentro dela. Ela já pode ter passado por várias experiências de iniciações verdadeiras e reais, que dentro dela, pelo fato dela ter entrado no que realmente procede, nesse sentido de evolução e reencarnação, então ela traz essas potencialidades dentro dela. Então com isso você vai vendo essas crianças prodígios, que hoje, quando você pega no meio esotérico, são chamados de crianças índigo, crianças cristais, não importa o nome. Hoje em dia qualquer criança a gente fala que é isso, o que também é errôneo na minha visão, porque você percebe nitidamente que tem crianças que se destacam, e essas crianças que se destacam, elas podem ter dentro de si muitas experiências
muitas experiências que, pelo fato dela já estar acumulando essas energias vibracionais dentro de si, ela exterioriza isso com facilidade. E com o tempo, o que esta, vamos dizer assim, essa realidade causal que se reveste de uma personalidade que a gente chama de gênio hoje aqui, o que vai acontecer? Ela se torna, como nós dizemos nos meios iniciáticos, um adepto. Então, um adepto, nem o seu corpo físico, prestem atenção nisso que é uma chave para vocês compreenderem, nem o corpo físico dele falece. Então, como que ocorre isso? Essas pessoas praticamente elas não morrem. Por quê? Porque o corpo dela é um templo vivo, é um templo de luz, é um templo de consciência, através do mérito que ela teve no seu ciclo reencarnatório e de todos os seres ao qual ela estava ligado, essa pessoa ela se torna um com a divindade. Então ela e a divindade é a mesma coisa, ela é um ser humano perfeito. Então quando ela precisa estar no jogo evolutivo, ela entra no jogo evolutivo utilizando esse mesmo corpo físico, ou esse corpo eucaristificado, que é a palavra correta, e quando ela precisa sair, ela sai. Daí que quando você pega uns livros de valor, você escuta as pessoas, você lê as pessoas falarem, quando eu falei escuta, porque quando você lê um livro, você o escuta, você entra em sintonia com ele. O que você vê ali? As pessoas falando de puxa, seres especiais que já possuem tantos anos, uns saíram daqui e Mestre Saint-Germain se apresentou na Revolução Francesa, saiu da Revolução Francesa e anteriormente, são corpos que já estão há centenas de anos no jogo evolutivo. Então elas não morrem, porque elas não necessitam passar por essa experiência para desmanchar imperfeições, elas são perfeitas. E como que elas inserem seres especiais nesse contexto evolutivo? Vejam que interessante. Quando você fala desses seres, desses adeptos, eles podem muitas vezes escolher um ser ou escolher um corpo que está entrando em afinidade com ela, que pode ser qualquer um. Dependendo do que necessita ser feito, de repente eles escolhem esse ser. Então o que eles começam a fazer? Eles começam a inspirar esse ser. Aí vem para essas pessoas ideias maravilhosas, vem para essas pessoas, de repente, forças que estão além da nossa compreensão concreta humana, realidades que elas intuem, que elas começam a, de repente, realizar coisas maravilhosas aqui no planeta Terra, porque elas estão o quê? Sendo inspiradas por esses adeptos. E esses próprios adeptos, se for assim, por necessidade, o que eles fazem? Eles podem criar de repente um corpo que é uma extensão da própria consciência deles e inserir esse corpo numa família específica e ele vai se tornar o quê? Responsável por essa criança. Esse processo no Oriente é chamado de tulku. Então, o que seria um tulku? Seria uma extensão da consciência desse ser perfeito. Quer ver como funciona? De repente você pega um adepto do Oriente, um adepto ali do Tibete, um adepto ali do Oriente Médio. Nós temos adeptos por todas partes do mundo trabalhando, só que a gente não os reconhece muitas vezes. Então o que acontece? Esse ser ele fala assim, quer ver um exemplo? Preciso colocar uma criança no Brasil para que essa criança cumpra determinado papel. Então o que ela faz? Ela cria uma extensão desse mesmo ser, em um nascimento, em uma família que vai dar todo o suporte para que essa criança evolua, e esse adepto vai inspirando essa criança que é um tulku ou uma extensão dele mesmo. Então ele se torna o quê? Um mestre dessa criança que se torna o discípulo dele. Então ele vai inspirando, inspirando, inspirando. Quando essa criança atinge aproximadamente 20 anos de idade, se ela seguiu todas as inspirações que esse adepto trabalhou com ela, cuidou dela nos planos sutis, tudo o que ela deveria ter captado em relação a ele, esse adepto pode fazer um avatar em relação a essa criança. Então o que seria o processo de avatarização? É só você lembrar daquele filme que passou, deve ter quantos? 4, 5 anos atrás, Avatar. Quanto tem? Mais ou menos isso. Vocês lembram que tinha um boneco azul que a consciência das pessoas que estavam nas máquinas se avatarizavam neles? Então eles estavam em relação àquelas realidades do boneco? É praticamente isso. Então aquele corpo que foi preparado por aquele adepto durante 20 anos se torna capaz de receber a consciência dele. Então esse adepto se projeta nessa criança e ali ele começa a fazer o seu trabalho que estava destinado desde o nascimento desta criança. Então daí que nós começamos a compreender
Como que funciona esse processo de discípulos e mestres e realmente o sentido evolutivo de seres especiais? E agora você fala, pô, então isso só pode ocorrer com uma determinada criança que o adepto escolheu? Não. Esses adeptos, quando eles estão vibrando como consciência, eles possuem um potencial tão grande vibracional que eles conseguem, de acordo com o seu grau, que existem 5 graus de adeptado, eles conseguem jogar essa consciência por toda a região o qual o seu processo vibracional está em sintonia, e todas as pessoas que estiverem nessa região, se aperfeiçoarem, começam a fazer parte da consciência dele. Então, mesmo de uma forma invisível, se você se aprimora, se você realmente cumpre o seu papel, se realmente você fica sintonizado com esta realidade, você entra em sintonia com ele e você praticamente se torna, mesmo de uma forma inconsciente, você se torna um discípulo desta consciência maior. E como que a gente vê isso no momento atual? Nós estamos passando por um momento tão maravilhoso, que é o momento onde os Budas da Era de Aquário, que existem, segundo os livros de revelação, eles nasceram em 24 de fevereiro de 1949, suas revelações de JHS através do professor Henrique José de Souza de Eubiose, e esses seres eles entraram em sono paranispânico em 1956 com quase 7 anos de idade, despertaram possivelmente em 2005 e agora 2013, passando 8 anos, 8 mais 7, eles estão com aproximadamente 15 anos. Só que fica muito difícil você chegar e falar assim, então onde eles estão, como eles são, como corpo físico. Você precisa entender que você não precisa se preocupar com essa realidade física. Você precisa se preocupar com a sua sintonia com esses valores, porque elas estão abertas e escancaradas para quem entrar nesse processo ficar na sintonia desses grandes seres, que possuem muitos, mas muitos adeptos que estão juntos com essa força, fazendo vibrar um ideal maior para que todos que estiverem em sintonia com isso formem o que hoje nós chamamos de uma nova era, de um novo contexto evolutivo. Agora, se você quiser uma forma de se conectar com essa força, agora é um convite no finalzinho do programa que eu tenho para fazer para vocês. Se você quiser compreender como funciona esse metabolismo, o que são e o que representam, onde nasceram, como que eles vibram, esses Budas da Era de Aquário, nós vamos fazer um workshop na Sociedade Brasileira de Eubiose, que é aqui em São Paulo, capital, será no departamento Lacerda Franco. Será um sábado, dia 23 de novembro, que você pode participar. Será um workshop de dia inteiro, das 10 da manhã até as 17 horas ou 5 horas da tarde. Então esse workshop ele é beneficente. Você pode participar e todo investimento que você tiver ali não é caro, não gosto de falar preço ali, nunca falei preço aqui. Você pode participar dessa realidade, tudo que você investir ali, isso vai ser revertido para a cidade de São Lourenço, no sul de Minas, que o departamento de Eubiose de lá está precisando de um apoio financeiro por uma determinada reforma. Qual o telefone para mais informações? 3208-9914. Repetindo, 3208-9914. Liga dia de semana na parte da tarde e ali você obterá mais informações de como você pode participar desse workshop do dia 23 de novembro, que será feito por mim, Newton Schultz, e também por 2 amigos muito bacanas que estudam também bastante em relação à eubiose. Último convite, meu e-mail, caminhos2005@terra.com.br. Você pode fazer a iniciação da eubiose aonde você estiver no planeta. Manda um e-mail para mim, caminhos2005@terra.com.br, e aí eu indico para você qual é o departamento de eubiose mais próximo para você entrar nessa sintonia. Queridos ouvintes, agradeço de mente e coração você que me acompanhou nesses 25 minutos, que os Budas da Era de Aquário estejam vibrando em nós, no Brasil e no mundo. Até o próximo sábado.